Olá a todos, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Paulo, professor de História, para mais um Story Arts aqui no nosso canal de podcast, tá ok? Falamos no outro podcast sobre o que foi o coronelismo e o voto de Cabresto e vamos tocar em mais um tema de história política, tá bom? E hoje vamos falar sobre ele de forma breve de novo, em um outro momento, mas hoje será um destaque para ele. Atualmente está muito em voga, né? Atualmente que eu digo já há alguns anos, né? Até um pouco antes da pandemia, muito em voga a temática do que foi o AI-5, né? E não sei, vocês já devem ter ouvido falar, algumas pessoas falam, ó, o AI-5 tem que voltar. E aí isso gera uma polêmica enorme. Alguns políticos de vez em quando falam sobre isso, que tem que voltar, outros são contra. E eu vou explicar para vocês de uma forma breve, porém vou tentar ser o mais detalhado possível, de uma forma bem detalhada, o que é o que foi o AI-5, o que significa e o que foi o AI-5, tá bom? Eu vou então logo desde o início, assim, tentar puxar para vocês o início dessa história. Vamos começar por quem criou o AI-5, tá ok, gente? Para vocês terem uma ideia sobre a história em si. E aí vamos falar sobre o AI-5 propriamente dito. Então, tivemos durante o governo militar, que foi a partir de 1964, né, conhecido como ditadura militar, onde o presidente João Goulart foi deposto, foi o último presidente civil que nós tivemos antes da redemocratização do Brasil. Isso é uma outra história que vamos falar mais à frente depois. E tivemos, dentre esses presidentes militares, o presidente Costa e Silva, tá? Ele ficou no poder de 1967 a 1969. Ele era o marechal do Exército, tá? Marechal Arthur Costa e Silva. Ele foi empossado como presidente da República em 15 de março de 1967 e ele era visto como um presidente rígido. Ele era literalmente contra movimentos que fossem de extrema esquerda ou de esquerda, tá? Então qualquer movimento que fosse contra o movimento militar, ele era bem rígido, tá? E devido a isso surgiu o Ato Institucional número 5. O Ato Institucional número 5 é literalmente a sigla AI-5, tá bom? E o que esse Ato Institucional número 5 ou AI-5 promovia durante esse período, principalmente nesse período que foi onde o presidente estava vigente, né? Quando ele iniciou entre 67 e 69, mas durou mais tempo que isso, tá? Ele dava ao presidente vários poderes, tá? Poder quais, por exemplo, ele poderia cassar mandatos de outros políticos que fossem contra o posicionamento dele, contra o posicionamento do presidente, tá? Porque já existia o movimento de esquerda naquela época, tá? O movimento comunista, no caso, que é considerado um movimento de esquerda. Não estou dizendo de extrema esquerda, não, um movimento de esquerda. Então, ele, por exemplo, se fosse contra o caso o presidente Costa e Silva era da direita, pode-se dizer até de extrema direita, tá? Então, ele, por exemplo, poderia cassar o mandato político de um político de esquerda ou até mesmo de direita, se fosse o caso, que fosse contra ele, tá? Era imposto também censura prévia à imprensa, ou seja, a imprensa não tinha liberdade de postar qualquer coisa, vamos dizer assim, de forma democrática, né? Falar o que pensava, publicar, não podia. Ela era censurada, tá ok? Isso não só com a imprensa, mas com a área das artes também. A música, filmes, tudo isso era censurado, era visto primeiramente para ver o que estava sendo publicado. Até eu gostaria de citar um filme biográfico que é Elis, né? Que é a história de Elis Regina, onde ela faz uma música que faz uma breve citação sobre o período que ele estava vivendo, que Regina literalmente viveu esse período da ditadura militar. E no filme mostra isso claramente, assim, que ela é chamada, né, para depor numa junta militar e ela se sente coagida, assim,
pelos militares. Isso na visão conforme mostra o filme. E aí ela, para demonstrar que ela não era contra o regime, ela é convidada, vamos dizer assim, pelos militares a cantar num evento militar. E aí ela canta no evento militar, dentro do quartel, com banda militar, banda do exército. E os chargistas da época, né, entre outras pessoas, a viram como uma pessoa traidora do movimento, assim, do movimento de esquerda. Só que, na verdade, ela estava visando quem? Visando a família dela, visando não só seu bem pessoal, né, sua vida, mas também seus filhos, né, sua família em si. Então, ela se sentiu coagida e já dentro desse período, do período do ato institucional número 5, o AI-5, tá? Então, dentre as questões que eu falei, só recapitulando, pessoas poderiam ter seus mandatos cassados, ou seja, outros políticos, a imprensa não tinha liberdade de expressão, as artes, como eu disse, a música, né? Não tinham liberdade, os músicos, os filmes, tá? Não tinham liberdade de direta de expressão. Você poderia ser aposentado de forma obrigatória, tá? Você, quando eu digo, no caso, por exemplo, professores universitários que ensinassem coisas diferentes ou falassem coisas diferentes ao que o pensamento político da época era estipulado, eles poderiam ser obrigados, ou seja, compulsoriamente, né? É a mesma coisa que obrigado, a se aposentarem, tá? Pessoas que continuassem a bater no martelo, vamos dizer assim, né? Que não iam mudar de posicionamento, poderiam ser presos, tá? Dissidentes, ou seja, aqueles que faziam de novo, né? Poderiam ser presos. E tudo que mais fosse necessário, se fosse contrário ao governo do presidente Costa Silva, que foi quem iniciou o ato institucional número 5, o AI-5, poderiam acontecer, tá ok? Foi nesse período justamente também que muitas pessoas se exilaram, né? Muitos políticos se exilaram. O caso do próprio presidente João Goulart, se eu não me engano, desculpe se eu estiver errado, eu posso confirmar isso no próximo podcast, mas se eu não me engano ele foi para a Argentina. Tivemos outros políticos, Brizola, políticos de hoje, que alguns deles vivos até os dias de hoje, como foi Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Na época ele era um dos líderes da UNES, né, da UNE, ou UBS, que é a União Nacional dos Estudantes, União Brasileira dos Estudantes. Na época ele era estudante. Ele foi exilado que eu quero dizer que foi posto para fora do Brasil, assim como Dom Pedro II foi exilado quando o Brasil se tornou república. No caso, esses jovens, né, e todos que eram contra o governo político, contra a ditadura militar, foram exilados. Entre tantos outros, eu estou citando alguns deles, tá? Mas tiveram outros, de civis quer dizer, na sua maioria eram civis, né? E alguns políticos já da época, né, do período anterior à ditadura, a ditadura que iniciou em 64, pelo AI-5, tá ok? Tivemos um movimento posteriormente a isso é bem mais recente, tem aproximadamente 12 anos, ou tá para fazer 12 anos, se eu não me engano, que foi chamada Comissão da Verdade. O que foi a Comissão da Verdade? A Comissão da Verdade foi literalmente um evento até feito pela OAB, que é a Organização Brasileira dos Advogados do Brasil, em que foi investigado graves violações de direitos humanos ocorridas entre o período de 18 de setembro de 1946 até, ou seja, 46, bem antes, tá? Bem antes da ditadura, até 5 de outubro de 1988, porque em 88 é considerado já finalzinho da ditadura militar, porque a partir de 88 para 89 é feita a alteração, ou seja, o poder volta para os civis. Os militares começam a sair do poder e os civis retornam ao poder, tá ok? Então tivemos esse período chamado Comissão Nacional da Verdade, que surgiu em 2011, tá bom? Na verdade, ela é uma lei, tá ok? Que é de 2011, em 16 de maio, que foi instituída, foi instituída, ou seja, colocada em 16 de maio de 2012, posteriormente, e é justamente isso. Ela tem por foco verificar os direitos humanos dessas pessoas que viveram nesse período, entre 1946 até 1988. Lembrando que
No caso do AI-5, como eu disse, foi a partir de 67, tá bom? Já dentro da ditadura militar que foi instituída, ou seja, colocada pelo presidente Costa e Silva, ou Arthur da Costa e Silva, o marechal do Exército. Então, assim, eu espero que tenha ficado claro para vocês nesse podcast, né, o que foi o AI-5 propriamente dito, e por que existem tantas discussões quando alguém fala, o retorno do AI-5, é porque ele previa várias coisas, e quando as pessoas, como eu disse, né, e como as pessoas ainda comentam sobre ele, sobre a possibilidade de retorná-lo, muita gente se assusta, principalmente quem viveu aquela época, tá? Porque ele literalmente poderia caçar deputados federais, estaduais, vereadores, ele poderia proibir, se digamos que o AI-5 voltasse nos dias de hoje, ele poderia proibir manifestações populares de caráter político, como era naquela época, habeas corpus, se alguém tivesse, poderia ser retirado, tá? Crimes contra a ordem econômica em afins, tá ok? O que mais que eu posso dizer aqui para vocês? O presidente poderia tomar todas as decisões conforme o ponto de vista dele. Haviam atos de tortura, tá? É dito que haviam atos de tortura, como tem um nome, pau de arara, era chamado, que eram pessoas que eram postas literalmente nuas, de cabeça para baixo e amarradas em um pau. Era uma forma de tortura da ditadura militar, tá? Então, assim, são coisas desse gênero que principalmente as pessoas que viveram essa época, né? Elas têm literalmente medo, elas têm ciência do que foi realmente o AI-5. Hoje nós contamos a história do que foi o AI-5, mas essas pessoas realmente viveram o AI-5 e por isso elas literalmente lutam contra isso e contra pessoas que possam pregar sobre o retorno do AI-5, tá ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido o que foi o ato institucional número 5. Brevemente vamos voltar a falar sobre história política, né? Estamos agora num ciclo de história, falando sobre história política, dentro do nosso canal de História e Artes. Mas vamos voltar a falar sobre arte de novo, tá, gente? Outras histórias ligadas à arte. Agora estamos falando sobre história política. E vamos tocar em outros temas, né? Que eu vou trazer para vocês em outros podcasts. Um abraço a todos e até o próximo podcast.